Olá, meus queridos amigos e irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre todos nós. Nós estamos iniciando mais uma transmissão do nosso Palavra do Dia, que é uma iniciativa do Ministério de Comunicação da Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Fazemos isso não para divulgar a igreja, mas para divulgar o nosso Senhor Jesus Cristo, para falar sobre o nosso Redentor, para divulgar o Evangelho. Esse é o nosso propósito. Na semana passada, estivemos falando sobre o tema como combater a ansiedade. Nós queremos agradecer pelas inúmeras pessoas que assistiram, que curtiram, que comentaram, que divulgaram, que compartilharam, e nós agradecemos em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar também sobre um tema bastante oportuno, bastante importante. Nós falaremos sobre esperança para os aflitos. Será que existe esperança para aquele que está aflito? Sim, existe. A aflição, meus queridos amigos e irmãos, é algo comum na vida do ser humano. Na verdade, a aflição ela existe desde a queda do homem. Lá em Gênesis 3, nós lemos sobre o pecado de Adão, nosso representante, que quando pecou, condenou toda a raça humana. E ali, juntamente com a vinda do pecado, veio o sofrimento. E o ser humano tem sofrido e sofrido ao longo de todos estes anos. E o sofrimento atinge pessoas também de diversas idades, pessoas de diferentes níveis sociais. Ninguém está imune ao sofrimento. Na verdade, podemos dizer que não houve ninguém que pisou nesta terra que não experimentou o sofrimento. Então, o sofrimento é uma realidade. Não adianta querermos negá-lo, não adianta querermos fingir que ele não existe. Ele existe sim, ele está presente. E é possível que muitos que estejam nos assistindo estejam passando por profundo sofrimento. Então preste bastante atenção no que nós vamos falar, baseados na palavra de Deus. A questão não é se o sofrimento existe ou se vai nos atingir. Ele existe e ele atinge as nossas vidas. A questão é como temos respondido a isso. Infelizmente, as pessoas por vezes reagem de forma errada. Eu tenho ouvido e visto que tem crescido cada vez mais o número de meninas, de adolescentes que estão se automutilando, e a desculpa que elas dão, elas dizem que fazem isso como uma maneira de lidar com as dores emocionais, porque elas dizem que a dor física que elas sentem naqueles cortes que elas mesmo fazem é uma dor que é melhor sentir essa dor física do que a dor emocional. Quantas pessoas têm tentado lidar com o sofrimento de forma errada? Quantos têm usado as drogas, até drogas aprovadas? Quantos jovens têm bebido muito para tentar resolver esse problema do sofrimento? Quantos adultos têm usado remédios e pílulas e comprimidos para que tragam algum alívio? E quando o problema, a raiz do problema não é apenas uma questão física, fisiológica, química do corpo, quando a raiz do problema é, por exemplo, uma vida em desacordo com a vontade de Deus, práticas em desacordo com a vontade de Deus, é claro que esse comprimido não vai resolver o problema. Pode ajudar a pessoa a ter algum alívio, a conseguir dormir um pouco mais, mas não vai resolver o problema porque a raiz do problema não foi enfrentada. Então o sofrimento ele existe, há pessoas que fazem uso de drogas não aprovadas, há pessoas que tentam resolver o problema do sofrimento negando, há pessoas que tentam resolver o problema do sofrimento atendendo a chamados do tipo: venha para esta igreja e pare de sofrer. O evangelho da prosperidade, que não tem nenhuma base verdadeiramente bíblica do evangelho genuíno, um evangelho que promete isenção de sofrimento, sendo que os servos de Deus da Bíblia e os servos de Deus da história enfrentaram sofrimentos. Então não é assim, meus queridos amigos e irmãos, que lidamos com o sofrimento. Qual é a esperança que temos para o sofrimento? A esperança para o sofrimento não está num conjunto de regras, não está num conjunto de princípios, está no Senhor. A palavra de Deus é muito clara, tantos e tantos textos que nós lemos que diz: esperei confiantemente pelo Senhor. Por exemplo, aqui no Salmo de número 33, no versículo 20, ele diz: nossa alma espera no Senhor,
nosso auxílio e escudo, nele o nosso coração se alegra. No Salmo de número 40, o salmista diz: esperei confiantemente pelo Senhor, diz Davi, e ele se inclinou para mim, me ouviu quando clamei por socorro. Então o sofrimento está, a solução, a esperança para o sofrimento está no Senhor. Nós temos que buscar ao Senhor. E quando nós vamos para a palavra de Deus, nós aprendemos verdades que nos ajudam, verdades que nos trazem verdadeira esperança. Por exemplo, a Bíblia nos ensina que Deus, ele é soberano. Nosso Deus, ele é um Deus soberano. E por ser ele soberano, ele pode todas as coisas. Como é bom saber que servimos um Deus que pode todas as coisas. Como é bom saber que existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Mas ele não somente é soberano, a Bíblia diz também que ele é completamente soberano e perfeitamente amoroso. Ele é completamente também amoroso e por causa disso ele é bondoso. Então é isso que nos traz esperança, saber que servimos um Deus que não somente é soberano, que pode todas as coisas, mas também que é bom e que é amoroso. Quando nós lemos, por exemplo, no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, nós vemos que o povo de Deus naqueles dias buscou esperança, tinha esperança naquilo que eles consideravam que tinha muito poder, que eram as nações. Mas o profeta, Deus através do profeta vai dizer: as nações perante Deus são como coisa que não é nada, menos do que nada. E então o profeta vai dizer que Deus é o Deus incomparável, é aquele que criou todas as coisas e que governa soberanamente. Como é bom saber disso, e é por isso que lá em Isaías 40 o profeta diz: os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. Os que esperam no Senhor. A minha pergunta para você é: você tem esperado no Senhor? A sua esperança está em Deus? Esperar em Deus, buscar ao Senhor, ter a Deus como a nossa esperança contra o sofrimento, não significa que Deus irá nos livrar de todo o sofrimento, não é isso. É possível que Deus nos livre de fato de muitos sofrimentos, mas é possível que Deus tenha um propósito em permitir que você sofra por mais tempo. E o maravilhoso, meus irmãos, é saber que o Deus que tem todo o poder e que é amoroso e que é bom, mesmo quando ele tem um propósito em permitir o sofrimento, ele está presente conosco. Daí Davi, por exemplo, no Salmo 23 dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão, a tua vara me consolam, o teu cajado me consolam. É saber, meus irmãos, mesmo que Deus permita o sofrimento na nossa vida, ele nos promete a sua maravilhosa presença, o seu auxílio, o seu sustento, o seu conforto. De fato, meus irmãos, isso faz toda a diferença. É possível então sim que Deus tenha um propósito em permitir o sofrimento, nada acontece por acaso. Um texto também que nos traz bastante esperança contra o sofrimento, bastante esperança para a aflição, contra a aflição, é lembrarmos de Romanos 8, 28, quando o apóstolo Paulo escreve que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, se são todas as coisas, mesmo as coisas difíceis, mesmo as coisas que nos trazem sofrimento, Deus tem um propósito em permitir isso. Como é bom saber que o Deus que é soberano, completamente soberano e completamente bom e perfeito e amoroso, quando ele permite um sofrimento, não é por acaso. Ele tem um propósito para a nossa vida. É por isso que o grande pregador do século XIX, Charles Spurgeon, disse que Romanos 8, 28 é como um travesseiro para uma cabeça que está muito cansada. John Piper, também renomado escritor cristão, chega a dizer que quando estamos dentro de Romanos 8, 28, deste texto que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, nós estamos então seguros, nós estamos à paz verdadeira, mas fora desta verdade bíblica há inquietação, há confusão, há medo, e meus queridos, nós precisamos lembrar disso. Uma esperança, então a esperança contra o sofrimento está no Deus que é soberano, no Deus que tem controle sobre todas as coisas e sabe o porquê nós estamos sofrendo e por vezes está permitindo isso para o nosso bem,
como diz Paulo em Romanos 8:28, e ele vai dizer no verso 29 qual é este bem. Este bem é nos fazer mais parecidos com Jesus Cristo. Então o propósito maior de Deus para a sua vida, se você é um crente em Cristo Jesus, não é que você tenha uma vida do tipo mar de rosas, não é que você tenha uma vida isenta de sofrimentos, mas uma vida que agrade a Ele, é fazer de você cada dia mais parecido com Jesus Cristo para a glória dEle. Então é por isso que Deus por vezes permite o sofrimento. Então se você está sofrendo, se você está em aflição, as aflições não estão fora do controle de Deus. E então lembre-se disso, nós servimos um Deus que é soberano, e não somente Ele é um Deus todo-poderoso que reina completamente, mas Ele é um Deus bom e amoroso. É por isso que nós devemos esperar nele, é por isso que nós devemos buscá-lo. Mas também eu quero dizer que se você ainda não serve ao Senhor, a única palavra que eu tenho para você, para que você possa ter esperança na aflição, é que você precisa buscar de fato ao Senhor. Não é um sistema de regras, não é simplesmente princípios, mas é um Redentor, e Jesus Cristo é o Redentor. Você precisa de um Redentor, e se você é um servo do Senhor Jesus, então seja um instrumento nas mãos deste Redentor, para falar sobre Ele para aqueles que sofrem, para falar sobre a esperança que há para os aflitos. A esperança para nós é Jesus Cristo, a esperança para nós é o nosso Deus soberano, nosso Deus bom, nosso Deus amoroso. Então busque ao Senhor, faça como Davi diz no Salmo 37, confia no Senhor e faz o bem, agrada-te do Senhor, tenha prazer em Deus, entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. E como diz Davi no mesmo Salmo 37, no verso 7, descansa no Senhor, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa alegria. Alegre-se no Senhor, descanse no Senhor. Eu sei que há algumas pessoas que estão passando por um sofrimento intenso, e essas palavras sim podem fazer toda a diferença, mas eu quero dizer que se nós pudermos ajudá-lo mais, nós temos aqui o Ministério de Aconselhamento Bíblico. Se você estiver próximo a nós aqui em Jundiaí, nós estamos à sua disposição para atendê-lo, para aplicar a palavra de Deus, para que você possa suportar o sofrimento, para que você possa lidar com isso, para que você possa ser amparado, abençoado, sustentado por Deus. E se você não está próximo aqui, pode também nos escrever, pode enviar e-mail, pode entrar no site da Igreja Presbiteriana de Jundiaí, pode escrever pela página no Facebook, que nós podemos providenciar alguém próximo a você, um conselheiro bíblico, para estar te atendendo, para estar te auxiliando neste sofrimento. O nosso desejo é que Deus muito abençoe a sua vida, o Deus soberano, o Deus bondoso, que você possa descansar nele, que você possa esperar nele, que você possa buscar de fato o refúgio nele. Somente Ele é a esperança para os aflitos. Que Deus muito o abençoe em nome de Jesus.